Eu acho que eu já tive vários sonhos ao longo da minha vida. Já tive um sonho de fazer uma empresa grande, já tive um sonho de me educar um pouco mais, em termos de cultura. Hoje, meu sonho, meu driver, minha paixão é a questão da educação pública. É como a gente pode transformar a qualidade da educação pública no Brasil, que é um crime que a gente comete, o que a gente cometeu como sociedade, formando essas crianças, esses jovens dentro da educação pública de péssima qualidade que a gente sabe que tem no Brasil. Então, meu sonho é poder contribuir para transformar isso. Bom, eu sou um brasileiro, família 100% brasileira há muito tempo. Tenho 2 filhos, Cília e Fernando, 33, 31 anos, 2 casados. Vou ser avô daqui a pouco, vai ser do caramba. Muito legal. Tô muito ligado nisso. Mas anyway, eu tive uma super educação. Meus pais me proporcionaram uma melhor educação que o Brasil poderia dar. Estudei numa escola americana a vida inteira. Depois fiz USP, fiz São Francisco, fiz também economia na FAAP ao mesmo tempo. Comecei a trabalhar relativamente cedo, no segundo ano da faculdade, num super escritório de advocacia, que é o Pinheiro Neto, que foi minha escola, minha alma mater, lá que eu aprendi a minha ética de trabalho, o que é certo, o que é errado, como fazer excelência e tal. Foi uma super escola, fiquei lá 7 anos. Daí fui com bolsa para os Estados Unidos fazer um mestrado, bolsa da UEA, fiz um mestrado em Direito em Berkeley, na Universidade da Califórnia. Foi maravilhoso, adorei a Califórnia, sou apaixonado por aquela região. E foi uma experiência super boa na minha vida. E aí eu passei, sei lá, dessa idade até... fui advogado, depois falei, poxa, eu queria fazer um pouco mais do que só a parte do advogado, que é chamado só para fechar o negócio, eu queria fazer todo o deal. Daí eu entrei na área de banco de investimento, eu falei, poxa, aqui na época, 88, tinha 27, 28 anos, eu falei, acho que é difícil, poucos bancos estavam operando nesse mercado naquela época. Eu falei, contatei um amigo meu de Nova York, um advogado lá, que eu tinha trabalhado já com ele. Falei, poxa, Tony, eu estou querendo fazer esse negócio. Ele falou, pô, Jair, que legal. Tem o pessoal da Salomon Brothers, que era o maior banco de investimento nos Estados Unidos na época, querendo expandir para a América Latina. Eu vou te apresentar para os caras. Eu tinha 27 anos, zero experiência em banco de investimento. Fui lá, fizemos um business plan. Tem até hoje esse business plan, tem 3 páginas. Uma coisa hilária. Assim, mas foi exatamente o que a gente fez, aliás, que a gente executou. Um business plan de 3 páginas, foi exatamente o que a gente executou. E eu, make a long story short, 9 meses depois de negociação, de a gente se conhecer, etc., a gente fechou um acordo com eles e eu formei o patrimônio com mais um amigo meu. E aí a gente saiu de uma boutique de fusões e aquisições ganhou dinheiro um pouco, fizemos uma distribuidora, da distribuidora transformamos a distribuidora num banco. Aí sim a Salomon entrou com capital também, a gente entrou com 50%, eles entraram com 50%, a gente fez uma sociedade 50-50 da Salomon. E aí foi, sei lá, durante toda a década de 90 a gente mais ou menos surfou uma onda bastante boa para banco de investimento, e crescemos o Banco Patrimônio bastante. A gente teve, sei lá, 7 anos, um retorno, um ROE de 67% média, foi super bom. A gente deu sorte também de uma época muito boa, muito favorável, e a gente criou um negócio bacana. E aí em 99 a Salomon se juntou com o Travelers, com o Citi. Puxa, a gente não queria ser parte do Citibank, a gente comprou a parte da Salomon, a gente se vendeu para o Chase. Aí vendemos 100% para o Chase em 99, eu fui presidente do Chase aqui no Brasil. O Chase depois comprou o JP Morgan, mudou de nome, daí eu passei mais 2 anos pelo JP Morgan em Nova York, tocando uma área de International Equities lá em Nova York. Foi legal, que para mim, experiência internacional bacana, porque o Brasil era assim, tipo 1% da minha receita. Eu tocava Europa, Ásia, Japão, né, Austrália, África do Sul, tudo que não era Estados Unidos e América Latina. E cumpri meu contrato de 4 anos com o Chase, com o JP Morgan. No dia seguinte do
4º ano, eu falei, puxa, isso aqui não é para mim, eu tenho uma veia mais de empreender. E voltei para o Brasil, tirei um sabático, fiz as coisas que você faz no sabático, mas ao mesmo tempo, durante o sabático, que foi uma época legal, porque eu falei, puxa, eu queria devolver um pouco para a sociedade. Eu tinha, sei lá, 43 anos, muito gás, mas também não estava afim, tinha trabalhado, feito um louco durante 20 e tantos anos, eu queria dar um tempo do mundo empresarial. E aí eu tinha aula de filosofia em casa nas terças-feiras, assim, à noite. A gente tinha aula de filosofia com um super professor e depois a gente ficava bebendo, dançando, terça-feira, hein? E eu não fazia nada na quarta, então para mim todo dia era sábado, era sexta. E foi uma época legal, e eu falei, poxa, tem muita gente me ligava, falou assim, poxa, eu quero ir na sua casa. Eu falei, não, estamos estudando Nietzsche, se você não entende os gregos, você vai paraquedear aqui, vai ser um negócio meio louco, você não vai entender nada. E aí a gente vai... Mas eu senti que tinha uma super demanda, eu também acho que é uma obrigação do ser humano conhecer a riqueza cultural produzida pela humanidade. É super importante isso, cara. Se passar assim 70, 80, 90 anos aqui e não conhecer, sei lá, a definição de Deus de Spinoza, ou um poema de Bandeira, ou sei lá, uma sinfonia de Beethoven de uma forma mais densa, assim, mais profunda. E aí a gente criou, eu com uns amigos, a gente criou no primeiro sabático a Casa do Saber, que hoje está fazendo seus 15 anos e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu falei, puxa, isso aqui é um fun business, mas eu queria fazer alguma coisa para a sociedade, e eu sempre tive uma paixão para essa questão da educação, e também naquela época eu falei, poxa, o que eu posso fazer para devolver? Eu fui ver vários exemplos, várias coisas estavam rolando de educação, e eu vi o Jaime Garfinkel, o presidente da Porto Seguro, que eu já tinha contato com ele há muito tempo, ele adotava escolas públicas lá em Paraisópolis. Daí eu falei, pô, legal, porque eu tinha trabalhado em creche, e aí você gastava uma fortuna para 60 crianças, e com isso, com o mesmo dinheiro, você conseguia impactar 1000 crianças numa escola. E aí eu fui ver o projeto dele lá, Crescer Sempre, em Paraisópolis, me encantei com aquilo, e eu falei, poxa, vou fazer uma coisa parecida, semelhante. Aí eu peguei uma escola, sei lá, 2 quilômetros do Grader, né? Quer dizer, a melhor escola de São Paulo, mais cara e tudo mais. 2 quilômetros depois tem uma escola pública, estadual, caindo aos pedaços naquela época, muito ruim, que é a Travassos naquela época. E aí a gente fez uma parceria com a Travassos, eu fiz uma parceria usando boa parte da metodologia que eu aprendi lá na Crescer Sempre com o Jaime Garfinkel. E aí a gente criou a Parceiros da Educação. O Jaime não pensava muito em expandir, e eu falei, puxa, eu acho que isso aqui dá para ser escalável. E aí eu fui pegando um amigo aqui, um amigo ali, a gente foi cada um adotando uma escola, e ao longo desses anos, Parceiros também está fazendo hoje, esse ano, 15 anos de Parceiros da Educação, e todo ano a gente melhorava a metodologia e aprendia um pouco mais. E com isso, nos últimos 15 anos, eu fui me aprofundando no tema da educação pública, fui vivendo o dia a dia da questão da educação pública, vivendo as dificuldades, os desafios que tem a educação pública, porque a gente estava lá no chão da fábrica, e todo ano a gente melhorava a metodologia da Parceiros da Educação. Hoje, a Parceiros está com, sei lá, 220 escolas, mas muito mais do que essas 220 escolas, desde 2010 a gente usa a Parceiros da Educação como piloto para políticas educacionais do Estado. Então, a gente testa políticas, a gente desenvolve questões políticas ou iniciativas que possam ser escaláveis, sabe? Trata elas bem aqui dentro da Parceiros das nossas escolas, e depois chega para a secretaria e fala assim, olha, puxa, a gente desenvolveu essa metodologia, que tal vocês empregarem isso aqui? E a gente tem feito isso ao longo dos últimos 9 anos já com a secretaria. E hoje eu sou do Conselho Estadual de Educação, sou do Comitê de Gestão lá do Secretário de Educação de São Paulo, sou também do Comitê de Gestão da Secretaria Municipal, e também estou junto com o pessoal do Instituto Paula Souza, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. Puxa, hoje eu gasto um tempão, curto pra caramba, porque para mim é super gostoso fazer isso, super gratificante, e eu estou super envolvido com a educação pública. Bom, depois do sabático, voltando lá atrás, tinha 1 ano e meio, daí eu falei, poxa, fui para a Índia, aliás, fazer uma
um retiro espiritual, foi um lance, fui ver Rishikesh, o Sai Baba e tal, mas ao mesmo tempo eu ficava lendo jornais, era 2005, época que o mundo era plano, a história de você ter o tradable goods, agora um serviço podia ser um tradable goods por causa da conectividade do mundo, e eu vendo aquelas empresas de TI da Índia negociando a 45 vezes EBITDA, crescendo 45, 50% ao ano, eu falei, bom, acho que esquece essa parte espiritual, acho que tem um business aqui. Voltei para o Brasil e também com uns caras da área que eu juntei, um cara de Nova York, um cara do Brasil, a gente criou a Braxis, que a gente consolidou 5, 6 empresas de tecnologia, e aí nós juntamos nem um ano depois, 6, 7 meses depois, com a CPM, que era do Bradesco, e a gente em um ano a gente fez a CPM Braxis, que virou a maior empresa de serviço de tecnologia brasileira da época. Era IBM, Accenture e a gente. E saímos do 0 para 5 mil funcionários em um ano. Foi punk. Foi bem punk. Eu fui CEO nos primeiros 3 anos da organização, para colocar a cultura, colocar as metas, etc. E foi bem legal, foi um ride difícil, porque a gente pegou 2008, super crise, eu tinha 5 mil boquinhas para alimentar, assim, mas depois a gente voltou a crescer, terminamos, sei lá, daí 2010, 4 anos depois, a gente estava procurando um private equity, o Brasil estava bombando, né? Naquela época que o Brasil estava bombando, vieram os franceses, uns americanos também querendo comprar. Aí a gente botou um preço um pouquinho lá em cima, os caras vieram, não, eu fecho, eu falei, bom, levou, a gente vendeu, e foi uma sorte também, porque depois de lá o mercado deu uma queda forte, mas a gente vendeu bem para um grupo francês, a Capgemini, a empresa já tinha, sei lá, 7, quase 8 mil funcionários, e também, acho que para a Cap é uma empresa gigante, hoje tem quase 200 mil funcionários, a Capgemini na França, e eu vendi, e daí em 2011 eu falei, poxa, eu vou fazer um outro, eu acho que mais uma pernada empresarial, daí eu entrei sócio num banco industrial com a Warburg, e a gente fez uma jornada não tão successful como as outras, porque a gente pegou uma época bastante difícil para banco comercial, que foi a época de 15, 16, 17, e agora que um braço digital, a gente formou uma corretora também bacana chamada Guide e tal, agora a gente está completando um ciclo, estamos entrando num novo ciclo, e eu finalmente agora estou indo para o conselho para me dedicar exclusivamente, quase que exclusivamente à educação. Eu acredito muito nessa história de que eu ganhei na loteria genética. Assim, eu nasci dentro de uma família muito boa, uma família super estruturada, que me proporcionou uma super educação, e tudo que eu realizei na vida foi em função da educação. Acredito mesmo nisso. Sou modesto, mas eu acho que é zero mérito meu, zero mérito. Eu acho que você é fruto da genética sua e de todas as influências exógenas que você teve. Então, você é o resultado disso tudo. Então, o que você faz é um pouco o resultado disso. Eu acho muito, às vezes, babaca as pessoas que ficam se achando e tal, porque não é mérito vosso, é assim, mérito dessa confluência. E eu tive essa sorte de ter isso. E eu acho uma super sacanagem e injusto que milhões de outras pessoas, principalmente no Brasil, que é um país tão desigual, cara, a 30 minutos aqui da 9 de julho, ou da Paulista, você tem uma outra realidade, uma realidade africana, sabe, e de subdesenvolvimento. É impressionante isso, a desigualdade que você tem aqui no Brasil.
Então eu acho que a educação, claro, é quase um clichê isso hoje, ela é a forma que você tem de quebrar essa desigualdade. E tentar nivelar o ponto de saída de cada um. Onde cada um vai chegar depende de cada um, mas a gente tem que cada vez mais tentar nivelar. E nós, como sociedade civil, a dita elite brasileira, tem sido super complacente com isso, com essa situação. E eu acho que acabou isso. Nós não podemos mais só... A questão da educação é tão importante, você não pode delegar só para o governo. Você tem que... A sociedade civil como um todo tem que participar. E eu acho que a função da sociedade civil é muito apoiar os governos que tomem iniciativas baseadas em políticas, baseadas em evidência, que hoje tudo na educação está testado, não tem achismo mais, você tem fórmulas corretas para você implementar. E assegurar que isso aí tenha continuidade. Então, eu digo, a nossa experiência na Parceiros da Educação. A gente trabalha com a secretaria e a gente já trabalhou assim, 5, 6, 7 secretários de educação em São Paulo. E ao longo desse período todo a gente conseguiu, o nosso grupo como um todo, várias organizações, a gente conseguiu fazer com que várias políticas tivessem continuidade. E eu acho que agora, inclusive... São Paulo está com um time de gestão excelente na Secretaria de Educação. Eu acho que a gente tem tudo para dar um salto, porque as bases são sólidas, apesar de que em São Paulo a rede estadual é gigante, cara. Você tem 5.300 escolas, 3,8 milhões de crianças. É um maior departamento de educação do hemisfério ocidental, pra você ter uma ideia. É um negócio assim gigante. Então tem um desafio enorme pelo gigantismo, mas tem tudo, as políticas estão aí para serem implementadas e muitas delas foram sementes plantadas ao longo desses anos e que tiveram uma certa continuidade. Bom, primeiro foi o Paulinho, cara. Eu conheci o Paulo por um amigo, para um outro projeto, que eu queria que ele trabalhasse junto com a gente em outro projeto, no projeto do Banco Digital, assim, falei, pô, esse cara é ótimo, vamos fazer um negócio que a gente tem esse projeto do Banco Digital, falei, poxa, precisar de o Paulo lá ia fazer um estrago grande, isso é ótimo. E ele falou, não, poxa, Jair, eu estou com essa paixão, reforço e cooperação, um negócio, ele explicou mais ou menos, eu falei, puta, isso aí, sei lá, já vi testar, já vi umas coisas semelhantes, mas eu acredito muito no programa de reforço e cooperação, quer dizer, nós, a Parceiros de Educação, ao longo desses 15 anos, a gente foi focando nas coisas que davam resultado, e duas coisas pedagogicamente dão resultado, a capacitação do professor e o programa de reforço e cooperação. Então, o conceito estava lá, mas ele me explicou mais ou menos o que era, e ele falou, assim, quer ver? Eu falei, puxa, Paulo, eu tenho como política minha já há anos de nunca investir em nenhum projeto de educação. Nunca botei dinheiro porque eu nunca quis ter conflito com a secretaria. Poxa, eu tenho esse negocinho aqui que vai vender para a secretaria, eu queria sempre estar isento, porque eu trabalho com a secretaria estadual, municipal, com o MEC e tal. Caramba, eu nunca queria ter alguma coisa que eu pudesse ter, uma coisa que eu pudesse vender para o governo, que tivesse algum conflito com o que eu fizesse. Inclusive, na época, o Edu me convidou para ser do Conselho da Somos, eu falei, puta, dream job, super legal, adoro o Edu e adoro a Somos, mas eu falei, a Somos vende livro PNLD para a secretaria. Eu, poxa, eu sou do Conselho da Somos, alguém pode achar que tem um conflito e eu vou ficar, apesar de eu podia ter aprendido muito, estar lá na Somos com o Edu, mas eu adoraria ter contribuído, mas não, eu falei, não quis. Daí o Paulo veio e falou para mim, ok, você não quer participar, mas você me dá umas dicas? Eu falei, claro, super dou umas dicas. A gente começou a sentar e ele falou, pô, estamos com isso aqui. Eu falei, poxa, tem esse negócio aqui, tem aquele lá. A gente deu um link de ideias, de confluência de ideias do que ele queria fazer no Alicerce e a paixão dele pelo Alicerce e também... O que mais me encantou no Alicerce foram os detalhes, cara, sabe?
Porque uma ideia, 40 mil pessoas têm, a ideia vale 0,2% de alguma coisa. O que vale é a execução. E a questão de como executar e da paixão por detalhes, de você formar os líderes, o conceito dos líderes, o conceito socioemocional, o conceito de ser um negócio super impactante, escalável, de você ter um monitoramento do que está rolando, de ter um MPV e de você constantemente melhorar o processo, sabe, essa cabeça de trial and error e fazer, testar e mudar rápido. Meu, tudo isso me encantou, além de estar do próprio Paulinho e do Edu estarem juntos também. Eu falei, puxa, eu acho que eu estou pronto para fazer também a minha fase agora que eu estou indo para o conselho do banco e estou querendo focar mais em educação. Mas tudo isso é legal, mas o que mais me fez ir para o projeto é o possível impacto que ele vai ter, cara. Se a gente de fato chegar no sonho de impactar 1 milhão ou mais crianças que hoje estão se perdendo nessa escola pública, e a gente puder mudar a vida dessas, não de 10, 12, 100, 1000, 2000 crianças, mas sim 1 milhão de crianças, 2 milhões de crianças, e fazer uma coisa super impactante, isso que me foi o turning point. Eu falei assim, não, quero fazer parte desse projeto, eu acredito no Alicerce, eu acho no poder da mudança que o Alicerce pode ter. Eu acho que se a gente chegar na meta, por exemplo, que é autoproclamada, acho que pelo próprio Paulo, de 1 milhão em 5 anos, é enorme, cara. Eu não vejo nenhuma outra organização tendo esse impacto na educação básica. Mas se você chega no 1 milhão, você tem uma forma que você pode chegar em 2, em 3, em 4, em 5, porque nós temos aí 42 milhões de crianças, de jovens na educação básica pública. Vamos supor que nos próximos 10 anos isso possa cair para 38, 39 milhões, ainda assim é uma enormidade. Infelizmente, pela produção de gente que a gente tem das escolas, vai demorar muito tempo até a gente ter uma escola pública de qualidade, porque o que alimenta a escola pública o que faz a escola pública de qualidade são uma qualidade boa de professores. E a gente então precisa produzir uma geração importante de professores, que aliás é um grande desafio da educação pública hoje, é atrair os melhores caras para a profissão de professores e você ter uma qualidade melhor de professores. Sem professores de qualidade é muito difícil você ter uma educação pública de qualidade. Então, quem sabe a gente, né, na Alicerce, ajude a formar mais profissionais melhores que entrem na licenciatura, que entrem na pedagogia, que a gente resolva o problema da educação pública de uma geração. Então, e aí a Alicerce pode caminhar, pode ter outros rumos e crescer para outras coisas. Mas o que eu enxergo agora já 1 milhão já é fantástico. Mas depois do 1 milhão, o que segura para o 2? O que segura para o 3? O que segura para o 4? Sim, quer dizer, tem que pensar sobre isso também. A gente chega lá. Primeiro, vamos chegar no 1 milhão primeiro. Eu aprendi 2 coisas com a educação. Primeiro, que não existe uma bala de prata, então são uma série de fatores. Segundo, que é um projeto de longo prazo. Eu vejo muitos empresários com quem eu falo assim, poxa, esse negócio de educação, a tecnologia resolve, tem 3, 4 anos eu consigo fazer. Não consegue, cara. É um projeto de 20, é um projeto de Estado, é um projeto de país de 20, de 30 anos. E muita coisa, as escolas de período integral, que, por exemplo, é uma super solução, porque ela reúne vários
dessas coisas separadas, que é a boa gestão, professor de dedicação exclusiva, mais horas-aula, socioemocionais, eletivas. Quer dizer, a escola, o formato dessa escola de período integral que está sendo desenvolvida, foi desenvolvido em Pernambuco, foi adotado em São Paulo e está sendo disseminado em 19 estados, é uma super solução bacana para o país, que pode ser, de fato, uma solução para 20, 30 anos, para a gente ter um volume maior dessas escolas. E aí ter uma qualidade melhor da educação pública. Porque ela reúne várias dessas questões. Então não tem uma única coisa que resolve a questão da educação. Mas uma coisa que explica a gente estar nessa situação de hoje, tem um historiador, um cara que estuda a história da educação no Brasil, chamado Jamil Coury, e ele coloca o seguinte, que a falta de continuidade dessas políticas, que o Brasil nunca teve uma continuidade de política ao longo de um período mais longo, mais extenso, porque você sempre tem trocas políticas a cada 4, 8 anos e o cara que chega destrói o que foi feito no passado e aí começa tudo de novo e aí tem testes e voltas, então você dá 2 passos para frente, 3 para trás, 1 para frente. Então essa falta de visão de Estado é que pode ser uma das causas da gente estar nessa situação de hoje, e isso é uma delas. A segunda, eu acho que de fato o Brasil como país nunca priorizou a educação, e mesmo hoje ainda não prioriza a educação, apesar de que, eu acho que nos últimos 10 anos se ganhou um consenso muito maior, principalmente da sociedade civil, da necessidade de priorizar a educação. Então, a falta de prioridade, aliada a essa falta de continuidade, pode ter levado à situação que a gente está hoje. O que eu acho, mas eu estou super otimista agora com a educação pública agora, porque a gente tem hoje um caminho, um roadmap para seguir. O Todos pela Educação, do qual eu também sou do conselho lá da Todos pela Educação, fez um material brilhante, histórico, cara, que chama Educação Já, no ano passado, maravilhoso. E depois desse tem vários papers subsequentes seguindo a Educação Já, dando detalhamento de políticas educacionais a serem seguidas. É um documento maravilhoso e eu acho que então tem lá um consenso das pessoas, dos pensadores, das pessoas ligadas à área, do que precisa ser feito. E é um documento super baseado em evidência, não tem achismo, não tem ideologia, não tem nada. Então é muito, muito, muito forte esse documento, muito bom. Então existe hoje, eu estou otimista porque existe esse consenso. E existe também um protagonismo muito maior da sociedade civil, e várias organizações, eu faço parte de algumas delas, mas várias organizações que estão ali realmente pensando no Brasil num programa educacional mais amplo, mais de Estado, e que estão ajudando a assegurar essa continuidade dessas políticas. Então, acho que hoje a gente está vivendo um momento de inflexão importante, apesar dos problemas que a gente vê a nível federal, etc. Quem sabe esse vídeo vai ficar para sempre aí, mas a gente hoje está vivendo uma certa descontinuidade na questão federal, mas eu vou falar, nós estamos em 2019, acho que essa safra de gestores dos estados e dos municípios, acho que nunca foi tão boa, e a gente pode ter um impacto bastante importante nos próximos anos. Então, cara, aquilo que eu falei, o Alicerce, ele é mais do que um programa de reforço e cooperação, um programa de contraturno. Ele busca, em cima de todas as evidências que a gente juntou na educação pública, de socioemocionais, de meditação até, né, de desenvolvimento do profissional, das atividades de reforço e cooperação, do Flip Classroom, de você ter líderes com autonomia para desenvolver atividades heterogêneas dentro de uma classe. Quer dizer, essa é uma série de fatores
que fazem com que o Alicerce seja uma coisa realmente transformacional, cara. Eu acho que é um case que o mundo vai ver. É até legal a gente registrar isso tudo. Eu estava falando bastante com o Paulinho que a gente precisa registrar o making of disso tudo, porque eu acho que a gente pode estar fazendo história, cara. A gente pode estar transformando a forma com que essas crianças se desenvolvam, esses jovens se desenvolvam, e a gente está contribuindo com a vida desses caras, que por sua vez vão transformar a vida de outros e tudo mais. Então isso vai ter um efeito enorme em cima da formação do nosso país como um todo. Então eu acho que eu estou super feliz e empolgado, e é extremamente gratificante trabalhar nesse projeto, porque ele é transformacional, ele tem um impacto muito grande e escalável, e eu acho que vai bombar e vai ser muito legal participar disso. Então você que está procurando alguma coisa que tenha propósito, que possa de fato melhorar a vida não de alguns, mas de milhões de crianças, vem para nós, vem para a Caixa também.